E aí, meus queridos, como estão? Beleza? Bora aqui começar a ver como que nós abrimos o nosso arquivo em Excel usando o Pandas, tá? Não é muito diferente do OpenCSV, não do ReadCSV neste caso, né? A única diferença que nós temos aqui, pelo menos por enquanto, é que nós usamos o arquivo, o comando, vou colocar aqui dataframe igual pd. Opa, tem que executar aqui primeiro. pd.read_excel. Né? E eu coloco qual que é o arquivo que eu tenho que abrir. É o mesmo arquivo que nem do outro, tá? A única diferença é só que eu salvei com o formato XLSX. Então eu vou pegar aqui, como está na mesma pasta, eu simplesmente só venho aqui e colo. Beleza? Vou reverter aqui, porque a ordem que eu vou explicar como primeiro abrir com determinada aba. Então, a partir do momento que eu já executei aqui, não se esqueçam, eu não coloquei o endereço do arquivo, porque o arquivo ele está na mesma pasta do arquivo do Jupyter ao qual eu estou trabalhando. Então eu não preciso referenciar. Caso ele estivesse em outra pasta, eu teria que referenciar ou de forma absoluta ou de forma relativa. Tá? Então, voltando aqui, a partir do momento que eu clicar aqui e dar um Ctrl Enter aqui no df.read, ele vai voltar quais são os dados que eu tenho no meu arquivo. Beleza? Nada demais, eu já abri e a partir desse momento eu já consigo trabalhar com os dados. Só que existem situações aos quais eu quero abrir uma outra aba. Né? Pelo menos aqui neste ponto, eu vou só fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em Plan 2, eu vou colocar somente essas duas linhas. Tá? E eu vou chamar ele de aba 2, por exemplo. Ok? Se eu vier aqui executar, veja que ele só está abrindo a primeira aba. Ele não está abrindo a segunda. Ele vai sempre na primeira aba que está lá. Então, às vezes, pode ser o caso que você não quer abrir a primeira aba, você quer abrir uma outra aba. Então, se eu vier aqui em DF, eu posso colocar aqui como parâmetro o sheet name. E eu posso colocar ele, por exemplo, como número. Sheet name keywords sempre use sheet underline name. Então, se eu vier aqui, se eu colocar aqui como 0, veja que ele volta 5 linhas. Se eu colocar aqui como 1, ele volta, olha só, index out of range. Deixa eu salvar. Se eu voltar aqui e colocar do mesmo jeito, é porque eu não tinha salvo. Ele vai voltar só as duas linhas. Então, eu estou pegando a outra aba. Então, por exemplo, se eu vier aqui e selecionar, sei lá, aba 2, se eu colocar através do nome, vamos ver se funciona. Ele funciona assim. Então, eu posso selecionar tanto através do nome ou do índice da aba, ou posso selecionar pelo nome da aba. E se eu colocar, por exemplo, plan 1 com P minúsculo, que dá erro, tem que ser o mesmo nome, com o mesmo espaçamento e tudo mais. Ok? Não se esqueçam desse ponto, porque senão vai dar erro. Mas meu, estou colocando plan 1 aqui, só que não tá aparecendo, não está funcionando. Vamos ver o erro novamente. Então, quando está aqui, vai até lá no final. Aqui é o traceback, que ele vai voltando, ele vai subindo da onde que está vindo o erro. Na hora que você ler aqui, você vai ver, no sheet named, não existe a aba plan 1, com P minúsculo. Só que se eu voltar aqui para o arquivo, o P está com maiúsculo. Né? Então, sempre quando surgir algum erro, dê sempre uma lidinha na mensagem de erro. Só que existem alguns casos, né, vamos considerar assim, que eu quero saber quais são as abas. Eu quero saber qual é a lista de abas que eu tenho aqui. Às vezes, também eu não quero usar o Read Excel mais de uma vez. Às vezes eu quero selecionar mais de uma aba para eu poder trabalhar. Então, por exemplo, como que eu faço isso? Primeiro de tudo, vamos ver como que nós verificamos os nomes deles. Né? Agora aqui a gente tem que usar um outro comando. O comando não é mais o Read Excel. Eu tenho que usar ele em cima de um outro comando. Então vou colocar aqui arquivo Excel, pode ser qualquer nome, tá? Só essa parte aqui que não, pd.excel file. Então, dados excel.xlsx, beleza? Se eu der um Ctrl Enter, não deu erro, então tá tudo bonitinho. Com esse arquivo,
Excel, existe um atributo dele que é o Sheet Names. Em cima do Sheet Names eu tenho quais são os nomes das abas que eu tenho. Então eu tenho a plan 1 e eu tenho a aba 2. E como que eu faço para poder ler esses dois arquivos diferentes, essas duas abas diferentes? Então eu vou colocar aqui aba 1, por exemplo. Aí eu venho aqui no arquivo excel.parse. Esse é um comando que eu tenho que passar. E plan, exatamente o mesmo nome, não se esqueçam disso. E eu vou colocar aqui aba 2 e eu vou colocar aqui o nome aba 2. Aí a partir do momento que eu tiver isso, por exemplo, aba 1.read, né, head, neste caso não read, ele vai voltar mais de 2. Se eu vier aqui no aba 2, ele vai voltar somente duas linhas, né? Que são as duas linhas que eu colei aqui no aba 2. Então, para eu poder abrir mais de um arquivo, eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar o Excel, o Read Excel, e usar o Sheet Name para poder abrir. Ou eu posso usar o Excel File e usar parses. Parse tal aba, e ele vai voltar um data frame da mesma forma. Um data frame para cada aba qual eu esteja trabalhando. Ok? Então, para poder abrir os arquivos de Excel, é dessa forma. Caso você queira mais algumas coisas, você pode vir aqui no Pandas, né, na própria documentação do Pandas. Esse daqui vermelhinho então quer dizer que esse comando já está depreciado, né, então em breve ele pode sair do Pandas, não é bom você usar ele. E a partir daqui você consegue ver outros comandos que o Read Excel traz para você. Beleza? Beijos na bundinha de vocês e até mais. Tá? Ó, veja que existem outros comandos que vocês podem usar. Vou explicar somente alguns aqui no Pandas. Fui!